A plenitude do caminho estreito, capítulo 43. Um homem extraordinário. O homem mais extraordinário que já existiu certamente é Jesus. Depois dele, o mundo nunca mais foi o mesmo. Não existe melhor modelo de servo e de humildade. Com certeza, ele é o maior homem da história. Seja a atitude de vocês a mesma do Senhor Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele era conhecido como o mestre da Galileia. Jesus veio anunciar o evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está pronto. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele veio proclamar a essência do reino de Deus. Ele veio trazer a salvação ao pecador. A missão de Jesus consiste em chamar os pecadores ao reino de Deus, e isso significa, de maneira indireta, como o complementa Lucas, chamá-los ao arrependimento. Jesus veio trazer o perdão ao pecador, ensinar, o servir e o amar ao próximo, pois ele não veio à terra para ser servido, mas para servir. Por onde ele passava, trazia alegria e paz, e realizava muitos milagres. Uma grande multidão o seguia durante o tempo em que viveu. Ele curou muitos enfermos, acalmou o vento, multiplicou os pães e os peixes. Onde ele estivesse algo bom, sempre acontecia. Jesus era um mestre, um professor, um pedreiro e também um carpinteiro. Desde menino ensinava no templo, mas onde ele mais estava era nas ruas, nas vilas ou na polpa de um barco, ensinando a respeito das coisas do reino. Ele é o Cristo, o Messias prometido, o filho de Davi, o Emanuel. No Antigo Testamento, ele foi a promessa, a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. No Novo Testamento, ele vem para cumprir a sua missão e se apresenta como o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus. João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o chama de Filho de Deus. Todos os 4 evangelhos ensinam e testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Jesus foi um profeta, um mensageiro e Filho de Deus. Recebeu o título de Cristo em grego, ungido. No dicionário teológico, Filho de Deus é um título conferido a Jesus, identificado como a segunda pessoa da Trindade. Indica ainda possuir os mesmos atributos naturais encontrados em Deus Pai, como o Filho de Deus. O Senhor Jesus é destacado em toda a Escritura, pois a sua vinda ao mundo para executar o plano da salvação deu-se por intermédio de uma geração sobrenatural e divina, conduzida pelo Espírito Santo. A palavra profética é mais que clara: tu és o meu filho amado, hoje te gerei filho de Deus, expressão que indica ter o Senhor Jesus Cristo participado, mesmo sendo ele Deus, plenamente de natureza humana, filho unigênito, único gerado, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, veio a este mundo como Cristo.
Jesus Cristo, Jeová salva, título oficial do Filho de Deus como Salvador do mundo, Redentor da humanidade e Messias de Israel. Jesus de Nazaré, alcunha pelo qual o Senhor Jesus passou a ser conhecido em virtude da cidade onde se havia criado. Foi neste humilde vilarejo que o Filho de Deus começou o seu ministério. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, sua mãe Maria e seu pai José foram usados por Deus para essa grande missão. Jesus mudou a história do mundo inteiro com o seu exemplo de humildade, compaixão e misericórdia. Foi o maior influenciador de todos os tempos. Todos que se chegavam a ele eram transformados de alguma forma, e os que o aceitaram nunca mais foram os mesmos. Ele se entregou sem culpa, sem erros e sem pecados, para nos garantir a vida eterna, e hoje estamos reconciliados com Deus através do seu sofrimento e expiação. Rompeu e reatou a comunhão da humanidade com Deus. Jesus foi e sempre será o homem mais extraordinário do mundo. Cumpriu a sua missão, nos garantiu a esperança, nos deu a sua graça e nos ensinou o seu maravilhoso amor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.